Alegria ao deitar no gramado do Maracanã. Ao ver de perto a emoção do Léo Moura antes da despedida. Em São Paulo, 11 mulheres sem saber onde estavam. Quem as conduzia e para qual lugar iria? Apreensão. Até que veio a surpresa. Tô filmando aqui, Pedro. Senta aqui pra ouvir. Em Porto Alegre, cabine de som da Arena do Grêmio. Cássia estava em festa para um momento único. A Arena do Grêmio informa a escalação do time do Grêmio. Ela anunciou para todo o estádio a escalação do time no jogo do Campeonato Gaúcho. Número 1, Marcelo Groy. Olha o Marcelo Groy. Diversas pessoas de lugares e clubes diferentes. Aí Mas entre elas há algo em comum. O privilégio de ser um sócio torcedor. Um programa que fideliza o torcedor ao seu clube de coração. Na Europa é sucesso há muito tempo. Em jogos do Bayern de Munique e do Barcelona, por exemplo, os estádios estão sempre abarrotados de sócios torcedores. No Brasil, a ideia ganhou muita força nos últimos 2 anos. Os números impressionam. Desde 2013, o futebol brasileiro registrou 400 mil novos sócios torcedores, o que gerou uma receita de 200 milhões de reais, valor que é utilizado exclusivamente no departamento de futebol dos clubes. Ter prioridade na compra de ingressos é a base do projeto. O sócio torcedor tem descontos e facilidades. Por exemplo, no primeiro jogo entre Corinthians e São Paulo pela Libertadores da América desse ano, o corintiano comum pagou R$ 250 por um ingresso. Já o sócio torcedor desembolsou R$ 150, uma economia de 40%. O programa Fiel Torcedor do Corinthians hoje ele já completa 7 anos, né? E ele foi criado, a grande prioridade dele era para tentar fazer um processo onde a gente pudesse ser mais justo com o nosso torcedor. Mas apenas isso não é o suficiente para atrair um grande número de associados. É preciso mais. Ter um elenco forte que leve a torcida ao jogo, ter um estádio confortável, moderno e ter também ações que aproximem o torcedor do time de coração, como as que vimos no começo dessa reportagem. Os clubes têm que ser proativos. Eles têm que criar cada vez mais canais de comunicação e relacionamento com o sócio torcedor. Quem precisa convocar o seu torcedor para ser sócio é o clube. Nessa semana, o Palmeiras atingiu uma marca expressiva no programa. Impulsionado pela construção de um novo estádio, foi o time brasileiro que mais cresceu nos últimos 2 anos. Passou de apenas 9 mil associados para atuais 102 mil. Com isso, o clube estima arrecadar 25 milhões de reais com sócios torcedores, 2 milhões a mais do que paga o principal patrocinador do time. Hoje, o programa representa 7,5% do faturamento total do Palmeiras e vem sendo determinante para o futebol. No começo desta temporada foram 19 contratações, feitas com o dinheiro dos sócios torcedores. Isso é dinheiro direto na veia do futebol. É a torcida do Palmeiras que está proporcionando esse momento de investimento, esse momento bacana que o clube está vivendo. O sucesso do Cruzeiro, atual bicampeão brasileiro, também passa pelos sócios torcedores. No ano passado, o clube arrecadou 53 milhões de reais em ingressos e mensalidades. Toda essa receita foi reinvestida no time, o que possibilitou o presidente manter praticamente por 2 anos, né, o mesmo elenco.
Na lista dos 10 times com mais sócios torcedores em todo o mundo, 2 são brasileiros. O Palmeiras está em 10º e o Internacional de Porto Alegre em 6º. Mais de 130 mil associados. O primeiro programa desse tipo implementado no Brasil é Colorado. O Internacional já chegou a lotar o Beira-Rio apenas com sócios, sem abrir bilheteria para o torcedor comum. O projeto nasceu para fortalecer as finanças do clube. Nós queremos esse torcedor cada vez mais vivendo o Internacional, vivendo o Beira-Rio. Deu certo. Logo em seguida, o Grêmio fez o mesmo e a dupla Grenal se tornou pioneira no Brasil. Nos 2 clubes rivais, sócios torcedores têm direito até a voto nas eleições presidenciais. Aqui no Brasil, o potencial para se ganhar dinheiro com sócios torcedores é gigantesco. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. No mundo, o Benfica de Portugal é o clube com mais associados. 4% da sua torcida são de fidelizados. No Brasil, o Flamengo, o time mais popular do país, tem 32 milhões de torcedores, mas menos de 0,5% se associou ao programa, gerando uma renda de 19 milhões anuais. Ou seja, se o clube tivesse os mesmos 4% do Benfica, a receita passaria para 468 milhões de reais por ano. Se a torcida abraçar o programa dessa forma, a gente tem uma receita compatível com o Real Madrid, com o Barcelona, com os maiores clubes do mundo, e aí, enfim, o sonho, o céu é o limite. Limite também não existe para a paixão do torcedor brasileiro. Ele é capaz de muitos sacrifícios para estar aqui, dentro do estádio, nas arquibancadas. Só que um clube não pode mais depender apenas deste amor. Tratar a torcida com carinho e entregar a ela o melhor serviço possível também traz resultados. O caminhoneiro Eduardo é o sócio torcedor número 1 do Corinthians. O que mais adquire ingressos? Ele compra para todos os jogos, inclusive para os que não pode ir. Pode ser que um ou outro jogos durante a semana eu acabe perdendo, mas a intenção é ir em todos os jogos. Wagner Gomes dominou, girou bonito, abriu espaço, lá vem cruzamento, olha o Malcom! Gol! Na última quarta-feira, o Eduardo estava na partida contra o São Bernardo. Depois, sem tempo de voltar para casa, dormiu no próprio caminhão, até começar a trabalhar nas primeiras horas do dia seguinte. É uma rotina dura, mas ele não se incomoda em gastar boa parte do dinheiro que recebe com o Corinthians. Eu gosto de assistir o Corinthians. E aí o pessoal fala assim, pô, mas você podia guardar um dinheiro para viajar. Pô, cara, mas eu viajo com o Corinthians. Eu fui pro Japão atrás do Corinthians, eu fui pra Argentina atrás do Corinthians. De certa forma, o Corinthians me proporciona uma vida legal. O Eduardo é um exemplo da dimensão que o futebol tem para o torcedor brasileiro. Por isso, subir no ônibus dos jogadores do Flamengo. Entrar no gramado com os ídolos palmeirenses. E anunciar a escalação à torcida gremista tem um significado relevante. O programa Sócio Torcedor gera uma arrecadação valiosa. Parece ser um cruzamento sob medida. Que une clube e torcida. E como a gente viu aí, né, os clubes estão fazendo de tudo para se aproximar dos torcedores. Mas e quando é o torcedor que faz uma loucura pelo seu time?